Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Denis de Arte e hoje nós vamos falar sobre o surrealismo, um movimento artístico que surgiu entre duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Esse movimento, que veio de um grupo de artistas que pertenciam ao movimento dadaísta, que é um movimento que o dadaísmo ele lutou contra, ele não gostava das coisas normais, ele era praticamente contra tudo o que era certinho. É o tipo do movimento ao contrário, mas sobre ele vamos falar uma outra hora. Eu só introduzi ele para dizer que artistas que fazem parte desse movimento dadaísta também estão e se elevaram ainda mais quando eles partiram para este movimento chamado surrealismo. Então, no movimento surrealismo, que ele originou aproximadamente, na verdade, no ano de 1924, lá na França. Ele começou e ele foi oficializado nessa época quando um escritor, André Breton, ele escreveu sobre sobre o que correspondia a esse movimento. Então ele fez um manifesto, o Manifesto Surrealista, e a partir daí é que essa manifestação artística realmente ganhou força, ganhou repercussão e começou a aparecer. Vamos conhecer então alguns artistas, vamos olhar como são algumas das obras desse movimento, não é? E vamos falar sobre o que vem, o que traz essa nova manifestação artística. Aqui nós temos, para começar, já uma obra de um desses expoentes, o René Magritte. René Magritte, ele traz um diálogo, um discurso muito interessante sobre o que tem na arte, não é? O que tem a ver com as obras e o pensamento de cada um, tá certo? Aqui nós temos uma obra de um pintor espanhol chamado Joan Miró. O nome dessa obra chama-se O Carnaval do Arlequim. O movimento surrealista foi um movimento artístico e literário que surgiu em Paris no ano de 1924. Esse movimento ele seria inserido nas vanguardas. Vanguarda são aqueles movimentos do momento que vão surgindo, que vão aparecendo. E eles queriam definir o que vinha a ser esse movimento modernista, essas vanguardas. Então foram reunidos alguns artistas que pertenciam, como eu disse, ao movimento anterior, o dadaísmo, que esse dadaísta era contra o sistema vigente, contra as coisas que estavam aparecendo. Eles eram o grupo do contrário, na verdade, né? E junto com esse grupo tinha na época um grande psicanalista chamado Sigmund Freud. Ele estava fazendo experiências, não é, sobre sonhos, sobre o hipnotismo, né, a memória, e os artistas se apossaram destas ideias desse grande psicanalista, e a partir daí eles começaram a criar obras tendo como ponto, como premissas esses ideais, esses pensamentos, né, desse grande artista. Nós vamos encontrar nas artes plásticas artistas como já foi mostrado o René Magritte, nós temos o Max Ernst e o grande Salvador Dalí. O André Breton, como foi dito, ele foi o que escreveu o movimento, o Manifesto Surrealista, né? Então ele era da área da literatura. Junto com ele nós temos um cineasta que participou ativamente, né, desse movimento, e junto com o Dalí ele fez cinema, né? Então o Cão Andaluz, por exemplo, é uma obra criada por Luis Buñuel, que na área do cinema ele é um dos grandes representantes no movimento surrealista. Aqui você vê a foto de um artista chamado Giorgio de Chirico, não é? Por excelência, né? A arte surrealista é uma arte moderna que representa o irracional, não é? São as ideias do subconsciente de cada um.
E aqui vocês podem ver, inclusive, o início de como é a obra surrealista. Você olha, percebe que são coisas que, na verdade, no real, elas não existem, né? Elas não fazem parte do mundo real, e sim do sonho, das coisas imaginárias. Esta obra do Salvador Dalí, chamada Persistência da Memória, é uma das mais conhecidas desse movimento. Ele surge às vezes com a imaginação que se manifesta livremente, não é? Então o intuitivo aparece muito nessa obra surrealista, não é? É o lado psíquico de cada um, é aquilo que faz parte realmente do imaginário, do que não existe. Então você cria um mundo imaginário, né, dentro das obras surrealistas. Então aqui tem uma obra também do Salvador Dalí. Esta obra, que se chama Gala das Esferas. Gala foi a esposa do Dalí e foi muito representada nas suas obras em telas bem diferentes que, se vocês tiverem interesse, podem encontrar na internet. Esta é uma das obras em que ele representou a sua esposa Gala, com quem ele viveu durante muito tempo. Então vocês percebem que ele usa, a obra surrealista, ela usa muito das coisas mais profundas da emoção, das coisas mais fantásticas, né? Aquilo que foge do controle do ser humano é expressa na obra surrealista, que, como foi dito, iniciou com a publicação do Manifesto do André Breton em outubro de 1924, onde se coloca como um marco do nascimento desse movimento. Esse movimento expõe os sentimentos humanos, né, os instintos mais escondidos, né, faz com que a linguagem artística se manifeste por meio desse movimento. Então, esse movimento faz com que o homem seja totalmente introspectivo dentro do espírito do imaginário, né? São as contradições que existem no mundo representadas nas obras, principalmente na pintura, mas temos também na escultura. Esta é uma obra de Max Ernst, denominada Édipo. Ele fez em 1922. Esta é uma outra obra também de um artista muito importante, chamado René Magritte. A livre associação dos sonhos, ambos vindos da psicanálise de Freud, transformam os procedimentos, né? E a base de toda a criação é esta, como a gente pode ver numa obra como essa, que só realmente vinda do sonho, né? Para que possa ser expressa visualmente. Aqui nós temos, por meio do automatismo, né, qualquer forma de expressão em que a mente não exerça nenhum tipo de controle. Os surrealistas, eles tentam plasmar, ou seja, eles tentam colocar forma, né, matéria nas suas obras, nos seus pensamentos, né? Ele vem desde a abstração até a figuração, ou seja, as obras surrealistas são de trabalhos abstratos e figurativos, mostrando sempre o subconsciente do ser humano. Um artista que faz parte do movimento abstracionista é o Miró, né? Esta obra, chamada Maternidade, é um exemplo, né, de obra surrealista, e o Miró é um grande representante do surrealismo no abstracionismo. Aqui mais algumas obras do Miró. Aqui nós temos dançarinos, né, e números e constelações em amor com uma mulher, esse representando a direita. Outro grande nome, o Max Ernst, com esta obra O Jardim da França. Outra obra do outras, né, porque são várias obras do Max Ernst, O Casal, aqui à esquerda, né, e O Mundo, ou, se você também preferir, como tem dois nomes, é Mulher Pássaro. É bom lembrar que
os artistas, principalmente depois do modernismo para cá, muitos dos artistas, eles fazem parte de vários outros movimentos, eles pertencem a outros movimentos, não só a um, como vocês vão poder observar conforme forem estudando a história da arte. Aqui nós temos uma obra do Salvador Dalí, não é? Muito legal também, que tem a ver com a homenagem que ele faz à sua esposa Gala. Outra obra do grande expoente. O Salvador Dalí, na verdade, é o mais popular dos pintores surrealistas. Salvador Dalí é aquele artista que usa um famoso bigodinho, né? Quando vocês verem aquele artista muito excêntrico com aquele bigode, é o grande Salvador Dalí. Aqui é o De Chirico, com a obra Arqueólogo. Assim como continuamos com o George De Chirico, com a obra Estação de Montparnasse, e aí vocês vão ver O Mistério e Melancolia de uma Rua, que é essa obra que está à direita de quem olha. René Magritte é um nome muito importante. Aqui nós vamos encontrar a obra Chuva de Homens à direita, que essas obras, na verdade, foram muito usadas na propaganda, né? As ilustrações de artigos e matérias ilustraram muito esse pensamento surreal de René Magritte. O Filho do Homem é esta obra que está do lado esquerdo. Eu coloquei essa obra por quê? Porque na época que eu estava com a perna boa, né, que eu não tinha operado, que eu podia andar tranquilamente, na sala de aula eu já trabalhei falando dessa obra. E na sala de aula eu costumava fazer, enquanto falava dos artistas, ia fazendo e pintando junto com os alunos na lousa. Como vocês estão vendo, é um trabalho feito na lousa, na sala de aula da escola. E eu publiquei depois essa obra, e houve para quem não conhecia, nem não estudou sobre os movimentos artísticos, achou que eu estava fazendo porque na obra tinha muitas brincadeiras, tinha muitas fotos com a brincadeira desta obra aí do cachimbo do Magritte. O pessoal, vendo aquelas publicações, achavam que eu estava fazendo uma alusão ao fumo, o que não é verdade. Eu estava mostrando uma grande obra, que é essa que vocês vão ver agora, né, que diz: isto não é um cachimbo. E por que ele diz isso? Porque aí vem uma reflexão muito importante, que vai entrar outros estudos complicados, né, que chama-se semiótica, que é o estudo das figuras, das representações das imagens. Complexo, que uma hora nós vamos também falar sobre isso. Então, por exemplo, se a gente fizer uma simplista análise aqui, em que ele diz isso não é um cachimbo, está certo. Por quê? Porque isso não é um cachimbo, isto é uma pintura. Não, tá vendo? Ó? Isto não é uma pintura. Isso, na verdade, é a representação, é a foto que representa um cachimbo, a pintura de um cachimbo, tá certo? Então não é bem isso. Não, peraí. Na verdade, isso não é uma pintura que representa um cachimbo. O que nós estamos vendo aqui é, na verdade, um slide em PowerPoint de uma pintura feita pelo Magritte representando um cachimbo. Se pensar bem, na verdade, isso daí que vocês estão vendo é uma tela de um computador, que se você estiver vendo no computador ou se estiver vendo no celular, na tela de um celular, que está sendo representado a imagem da pintura que representa um cachimbo. Ou seja, são coisas que o Magritte colocou para a gente repensar o que realmente nós estamos vendo, tá certo? Muito interessante, que é uma discussão que pode ser feita a seguir, ou em uma outra hora. Então, o surrealismo representa as relações com o futurismo e o dadaísmo. Então, essa obra que vocês estão vendo aqui à esquerda, de um artista chamado Giacomo Balla, que foi um dos expoentes de um outro movimento artístico chamado futurismo, assim como a obra à direita de um camarada muito polêmico, não é? Muitos consideram um piadista, né? Porque ele representou aí obras muito inusitadas, o Marcel Duchamp. Essa obra que vocês estão vendo, essa foto, essa imagem,
à direita chama-se A Fonte. A partir daí ele coloca a arte numa discussão muito grande, em que hoje a gente fica discutindo, na verdade, o que é arte? Isso é arte? Isso não é arte? Que coisa ele está colocando? Então, vai remeter já a outros movimentos, a arte conceitual, a coisas que vão crescendo na discussão das obras artísticas. E o surrealismo vem junto neste movimento para falar sobre isso. Então ele não pretende o surrealismo ele não pretende atingir a realidade, e sim o subconsciente das pessoas, né? O inconsciente, aquilo que está no mundo imaginário dos sonhos. E aqui nós vamos ver o Marc Chagall. Marc Chagall ele tem obras que estão em outros movimentos artísticos também, não é? Então aqui nós estamos vendo, porque é importante você também observar que obras aparecem, porque podem aparecer apenas imagens e você terá que dizer a quem pertencem essas obras que estão sendo apresentadas nas imagens. Aqui, obras do Marc Chagall, sobre a cidade, à esquerda, como vocês estão vendo, né? E você tem à direita uma outra obra de Marc Chagall, Eu e a Vila, que está representado aí do lado direito, tá certo? Então, este foi um resumo, uma síntese do movimento surrealista. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Um grande abraço.